Eu acredito que a história da medicina é absolutamente fascinante e alguns médicos desempenharam um papel muito importante na história da medicina. Um desses médicos foi o obstetra húngaro Inácio Semmelweis. Esse médico húngaro trabalhava num hospital em Viena e ele foi o pioneiro no controle de infecções hospitalares. Naquela época não se dava muita importância para a sepsia e na década de 1840 Semmelweis observou que a diferença no número de casos de infecções puerperais, ou seja, pós-parto, em duas enfermarias nesse hospital de Viena eram gritantes. Na primeira enfermaria, as gestantes eram atendidas por médicos e na segunda, os partos eram feitos por parteiras. Na enfermaria em que os partos eram feitos por médicos, o número de infecções era muito maior do que na enfermaria onde as pacientes eram atendidas por parteiras. Isso chamou a atenção dele, porque obviamente os médicos tinham um preparo e um treinamento muito maior para realizar os partos. E ele começou a observar, começou a investigar para entender por que quando as parteiras eram atendidas, quando as gestantes eram atendidas por médicos, o número de infecções era maior. E através das observações dele, ele se deu conta que os médicos faziam autópsias nas pacientes após o óbito. E logo depois das autópsias, eles voltavam a realizar partos sem lavar as mãos. E lógico que com isso eles carregavam germes, carregavam bactérias consigo e infectavam as mulheres nas quais eles realizavam o próximo parto. De início, os médicos do hospital no qual Semmelweis trabalhava não deram muita importância para ele. Levou algum tempo até que se passasse a dar alguma importância para o que ele estava dizendo, apesar de que ele tornou obrigatório para os seus estudantes de medicina e o pessoal da enfermagem a lavagem das mãos com uma solução clorada. E com isso ele conseguiu reduzir consideravelmente a mortalidade por infecção. Na verdade, o trabalho com germes e toda a teoria de bactérias só passou a ser desenvolvida mesmo 10 anos mais tarde com Pasteur em Paris. O Semmelweis voltou para a Hungria. Eu acredito que talvez pelo fato, isso era na época do Império Austro-Húngaro, eu acho que talvez pelo fato de o Semmelweis ser húngaro, quando os austríacos se consideravam um pouco superiores, talvez isso tenha influenciado o fato de que ele não tenha sido levado muito a sério. Também 10 anos mais tarde, o Pasteur, como ele estava muito envolvido, muito interessado no estudo de bacteriologia, ele teve 5 filhos e 3 dos filhos dele morreram por febre tifoide. Então, ele, na verdade, trabalhando, tinha sido contratado por uma indústria, tinha sido contratado por uma vinícola, que eles queriam saber por que o vinho estava azedando. E ele, ao fazer esse estudo, se deu conta que se ele aquecesse o vinho, com isso ele mataria os germes, as bactérias. E foi aí que ele chegou à pasteurização. Então, realmente, o estudo da medicina é muito fascinante. Vocês podem ver a seguir um filme produzido pelo Science Channel em que aparece o trabalho do Semmelweis. Some discoveries, like X-rays, seem to come out of the blue, while others, like our next great discovery, develop over time, with one scientist contributing to the work of another. Vienna, 1846. A city of beauty and culture. But at Vienna General Hospital, there was the specter of death. Many of the women who came here to give birth were dying. The cause? Childbed fever, an infection of the uterus. When Dr. Ignaz Semmelweis came to work at the hospital, he was alarmed at the scope of the problem and intrigued by a curious discrepancy. They had 2 wards. In one, the mothers were delivered by physicians, and in the other, the mothers had their babies delivered by midwives. Semmelweis noted that in the ward where the physicians delivered babies, 7% of the mothers died from what was called childbed fever. In the ward where the midwives delivered, only 2%
of the mothers died from childbed fever. And this bothered him because physicians have more training. They're supposed to do better by their patients. Semmelweis was determined to find out what was going on. He noted that one of the main things that physicians did that midwives did not do was to conduct autopsies on these mothers after they died. Then they would go back and deliver babies or examine mothers without washing their hands, just like an auto mechanic who would finish up on one car and then move to the next car without washing his hands to get the grease off. He didn't see any reason to have to do this. Semmelweis wondered if the doctors were carrying some invisible matter on their hands, which they passed on to their maternity patients, causing them to die. To find out, he conducted a test. He decided that he would have the student physicians under his control wash their hands in a chlorine solution. And suddenly, the percentage of maternal deaths dropped to 1%. That's lower than the midwives. With this demonstration, Semmelweis realized that infectious disease, in this case childbed fever, has a single cause. If you eliminate the source of the infection, the disease does not occur. But in 1846, no one had made the connection between bacteria and infections. As a result, Semmelweis's idea was ignored. It would take 10 more years before another scientist would turn his attention to germs. His name? Louis Pasteur. Pasteur had lost 3 of his 5 children to typhoid fever, which perhaps explains why he was determined to find the cause of infectious diseases. It was Pasteur's work on behalf of the beer and wine industry that put him on the right track. Pasteur was trying to find out what was spoiling so much of the country's wine production. He discovered that the spoiled wine was contaminated by microorganisms, germs, and the germs were causing the wine to sour. But with a simple heat treatment, he showed that the germs could be killed off and the wine saved. The pasteurization process was born. So when it came to finding the cause of infections and contagious disease, Pasteur knew where to look. Germs, he said, cause specific diseases, and he proved it through a series of experiments and demonstrations that led to his great discovery, germ theory. The germ theory literally marks the beginning of modern medicine. The germ theory has one central idea, that one microorganism causes one disease in everybody.